Boa tarde, meu nome é André Antunes e eu vou dar início ao webinar da utilização avançada do CIP 3D. O primeiro exemplo que vou falar será sobre plintos, ou seja, por vezes nós temos uma estrutura metálica, como será o caso desta estrutura aqui, em que não pretendemos considerar as fundações imediatamente ao nível do arranque da estrutura metálica, ou seja, necessitaríamos, ou neste caso, pretenderíamos definir um plinto, ou seja, um pequeno pilar em betão armado, com uma altura, vamos supor, de 50 centímetros, e considerar esse elemento aqui na estrutura. Existem várias formas de se fazer essa consideração. A primeira opção será diretamente dentro do CIP 3D, ou seja, neste caso eu vou considerar pequenos tramos de pilares de betão armado diretamente dentro do CIP 3D. Assim, para poder colocar pilares de betão armado, não podemos ir logo diretamente a barra novo pilar, porque senão irá surgir este aviso, ou seja, para introduzir pilares vai ser necessário definir 2 níveis da obra e será isso que vamos inserir neste momento. Ou seja, em planos, níveis, vou definir então 2 níveis, ou seja, o nível inicial e o nível final do pilar. Referência, piso 0 e a cota absoluta, neste caso eu vou manter os 0 metros, que será basicamente a cota onde estão a arrancar os pilares metálicos. E depois irei fazer outro nível, chamado fundação, com a cota absoluta de menos 0,5 metros. E faço aceitar. E faço aceitar. Os níveis estão criados, ou seja, já podemos então introduzir os pilares de betão armado. Introduzindo o pilar, vamos à barra, novo pilar. Premindo sobre o nó de arranque do pilar metálico, o programa automaticamente introduz o pequeno tramo de pilar de betão armado. Irei fazer isso para os restantes nós de arranque da estrutura metálica. Todos os pequenos tramos de pilar de betão armado estão introduzidos. Nós poderemos verificar essa introdução visualizando o 3D. E o próximo passo será modificar os nós de vinculação exterior e de vinculação interior que temos aqui considerados. Ou seja, no caso do pilar metálico temos um nó de vinculação exterior de encastramento e no caso do arranque do plinto ainda temos um nó de vinculação interior. Ou seja, então vamos fazer a transformação destes nós. Primeiro de tudo vamos aqui a nó, vinculação exterior, porque vou editar os nós de vinculação exterior. Eu posso utilizar estas vistas para visualizar ou seja, colocar a vista ZX da estrutura para que possa, de uma forma rápida, selecionar todos os nós, botão direito do rato, e vou colocar estes nós como livre. Ou seja, neste caso, temos então a transformação do nó de vinculação exterior para um nó de vinculação interior. Volto novamente aqui à vista e agora vou selecionar os nós de arranque dos plintos e nestes sim vou considerar um encastramento à fundação. Faço aceitar e finalmente temos então a estrutura introduzida. Neste caso eu poderia já dimensionar esta estrutura e será isso que vamos fazer. Vou ao cálculo, tensões e deformações, não vou dimensionar perfis, mas vou dimensionar os pilares e faço aceitar. Poderíamos, neste caso, já verificar ou visualizar a armadura que temos nestes pilares, indo, por exemplo, aqui este comando que temos aqui. Isto sendo uma estrutura pequena, também temos aqui plintos com uma armadura mínima. Isto
Isto da mesma forma como acontece no CIPCAD, aqui depois poderíamos consultar também o relatório de cálculo, onde tínhamos a justificação do dimensionamento destes elementos. Bom, o próximo passo seria passar para o separador fundação e, neste caso, dimensionar as fundações para os pelinos. Como podem ver, já aparece aqui a referência dos pilares de betão e não um perfil metálico, que era o que aconteceria se não tivéssemos definido estes elementos de betão armado. E agora, a partir daqui, podemos criar as sapatas e linteiros, caso seja necessário. Neste caso, mais simples, seria cálculo, gerar sapatas e vigas, seja gerar as vigas linteiros, eu vou dizer que sim. Temos aqui a introdução dos elementos feito de forma automática, caso contrário podemos sempre criar manualmente os linteiros, introduzir manualmente os linteiros e as sapatas, caso por exemplo se tivesse alguma excentricidade, quiséssemos considerar alguma excentricidade de cálculo. A nível de obra, dados gerais, poderíamos aqui modificar os dados gerais para o dimensionamento também das fundações, e neste caso, qual a tensão admissível do terreno, se quer verificar o deslizamento de sapatas, se quer considerar o peso do terreno sobre sapatas isoladas, sim ou não, e a partir daqui permitir aceitar. O próximo passo seria cálculo, dimensionar, e a partir de dimensionar temos então o dimensionamento da sapata feita. E, ao fim e ao cabo, teríamos a nossa estrutura calculada considerando os elementos de betão armado e os elementos metálicos. Eu irei reverter agora a obra para a sua situação inicial, para explicar uma outra forma de considerarmos pelinos quando tivermos a necessidade de termos outro tipo de fundações, como por exemplo lajes de fundação ou uma estrutura apoiada sobre vigas de fundação, ou na eventualidade de necessitarmos ter muros de cave ou pequenos tramos de muros de cave. Eu, para este exemplo, vou fazer então, ou seja, vou reverter o exemplo para a situação inicial e vamos depois então explicar como se procede a exportação deste elemento para o CIP 3D, para o CIPCAD, para podermos fazer então esta introdução, esta manipulação dos elementos de betão armado com um pouco mais de liberdade. Neste caso, eu vou eliminar os níveis e vou eliminar os tramos de betão armado que temos introduzidos. E vou voltar a definir os nós de vinculação exterior da estrutura. Gravei a obra e, neste caso, vou abrir o CIPCAD. Iria no CIPCAD criar uma nova obra chamada Pelinos. E neste caso eu não vou vincular aqui ao BIM Server Center. E em vez de criar uma obra vazia, que também poderia utilizar esta opção, penso que o mais fácil seria fazer a importação de uma obra do CIP 3D diretamente. Okay? Mas para fazer essa importação de uma obra do CIP 3D será necessário, após eu gravar esta obra, fechar o CIP 3D, ou seja, não posso estar com esta obra aberta ao mesmo tempo que estou a importar essa obra. Eu poderia selecionar a outra obra qualquer, neste caso eu vou optar por desligar o software. Vou ao CIP 3D, faço aceitar, vou então abrir aqui a obra Pelinos. Ele vai-me detectar a obra, vai-me mostrar aqui a representação a gráfica da obra, faço o seguinte, e neste caso eu vou, ou seja, poderíamos estar a utilizar aqui duas opções, ou fundação com sapatas ou maciços de cabeçamento, no caso eu quero estar a definir sapatas com sapatas
conectadas diretamente, neste caso a pelintos, que é o que vou fazer, ou então temos a estrutura metálica descarregar diretamente nas sapatas, mas para isso poderíamos fazer essa opção logo diretamente no CIP 3D, ou então lajes de fundação, e neste caso o programa nem sequer gera os arranques nos apoios, ou seja, resumidamente, aqui o programa vai gerar arranques, aqui o programa não vai gerar arranques. Eu vou optar por gerar os arranques, neste caso interessa-me, e vou fazer terminar. Temos então aqui depois as considerações dos dados gerais do CIPCAD. Eu vou deixar estas opções estão por defeito. Aqui a finalidade será mostrar a interoperabilidade entre estes dois softwares e na resolução de problemas que poderemos ter nesta importação. E vou fazer aceitar. Como podemos ver, já temos aqui os arranques da estrutura importada do CIP 3D, ou seja, se eu visualizar aqui o 3D, temos já a estrutura importada. O que eu irei fazer vai ser transformar estes arranques que o programa coloca de forma automática como elementos circulares. Então, vou à entrada de pilares e, antes de fazer qualquer outra alteração, eu vou definir qual é que é o meu início e o meu fim para poder colocar elementos verticais de betão armado. Neste caso, qual é o grupo inicial, qual é o grupo final, ou que grupos eu tenho nesta obra. Então, primeiro de tudo, vou aqui a criar um grupo novo e, neste caso, vou chamar isto, posso deixar aqui piso 0, e vou criar este piso 0 com uma altura também igual a outro elemento, outro exemplo que tínhamos feito, de 0.5. Aqui não vou querer estar a aplicar cargas no arranque da estrutura metálica. Essas cargas, ou as cargas que fossem necessárias, estariam já introduzidas na própria estrutura 3D integrada, e por isso vou considerar 0 e 0. Isto são meramente opções de cálculo. Faço aceitar, e o que irei fazer agora, porque visto que o programa automaticamente introduziu isto como o arranque, eu vou aqui arranjar uma forma de transformar estes arranques em elementos verticais, ou seja, pilares. Para isso, o mais simples é vir aqui a modificar início e fim, piso 0, fundação, faço atribuir, botão direito do rato, e termino. Posso também modificar qual a cota em que eu tenho um arranque ou terminar dos meus elementos de betão armado. Ou seja, se eu for editar a cota da planta de fundação, eu posso ser que está menos 0.5. Então, basicamente, o meu piso 0 estará à cota 0. E faço aceitar. Bom, se voltarmos então para a entrada de vigas, visualizamos o 3D, nós podemos ver que já temos um arranque e um fim de um elemento de betão armado e depois a nossa estrutura metálica. No entanto, ainda temos aqui a secção circular. Vamos para a entrada de pilares. O que eu irei fazer agora vai ser muito simplesmente editar um pilar. Vou passar este pilar para quadrado, 30 por 30, por exemplo. Aceito. E agora vou copiar este pilar. Grupo inicial, final e as dimensões para todos os outros que estão aqui. Terminar. Entrada de vigas. E, por fim, temos então uma situação semelhante ao que tínhamos no CIP 3D. No entanto, esta importação para este exemplo que temos aqui, ou seja, para a integração da estrutura 3D proveniente do CIP 3D no CIPCAD, seria feita aqui se porventura nós necessitássemos de introduzir mais qualquer tipo de elemento, como por exemplo muros, ou, lá está, estarmos a querer calcular com vigas de fundação, com a interação solo-estrutura, qualquer outro tipo de situação, ou laje de fundação, que fosse um pouco mais específica. Por exemplo, vamos supor que por algum motivo eu iria ter aqui um enchimento de terra e o terreno neste lado estaria mais abaixo, seria necessário aqui um muro. Ora bem, neste caso, então,
poderíamos, a qualquer altura, introduzir um muro, porque já temos um grupo inicial e final, introduziríamos um muro aqui e depois poderíamos calcular a estrutura considerando este muro e depois considerando o impulso do terreno, caso fosse necessário. Pronto, esta seria uma situação. Eu vou voltar a abrir o CIP 3D. Vou abrir uma obra nova. Temos aqui uma obra um pouco distinta. Se eu visualizar aqui o 3D, nós temos uma obra em que o arranque dos pilares, ou seja, vão ter uma cota distinta. Temos aqui pilares que arrancam à cota 0 e estes pilares que estão aqui arrancam à cota 2. Ora bem, isto poderia ocorrer porque eu pretenderia pegar nesta estrutura e uma vez mais transportar esta estrutura para o CIPCAD, porque em obra poderia ter a necessidade de fazer um muro de betão armado, porque temos impulso de terreno aqui, e esta estrutura iria nascer por cima da estrutura de betão armado, neste caso deste muro, e o resto da estrutura estaria a ser considerada à cota 0 que temos aqui. Ora bem, existe um problema que eu não consigo, ou de momento não é possível, nós conseguirmos exportar uma estrutura do CIP 3D que tenham cotas de nós de vinculação exterior distintas em Z. Ou seja, para poder exportar uma estrutura daqui para o CIPCAD, eu necessito que os nós estejam todos à mesma cota. Ora bem, o que eu iria fazer, apesar de que esta seria a estrutura que eu pretenderia calcular, e será a estrutura que nós depois vamos efetivamente calcular no CIP, em conjunto com o CIPCAD, eu necessito fazer uma alteração a esta estrutura para poder exportar esta estrutura. Ou seja, eu vou ter que mover estes nós para a mesma cota dos restantes nós de vinculação exterior. Então será esse o procedimento que vamos fazer. Eu vou mover estes elementos para, eu sei que esta distância são 2 metros, para a cota 2 metros abaixo e temos então todos os nós de vinculação exterior à mesma cota. Eu vou gravar esta obra e vou fechar o programa. Voltamos ao CIPCAD. Neste caso, vou criar uma obra nova. Vou chamar esta obra Plintos 2 e faço aceitar. E da mesma forma, como tinha criado ou importado uma obra do CIP 3D, vou fazer o mesmo para este exemplo, que é para ter os arranques todos definidos. Vou ler a Plinto 2, temos então a nossa estrutura com os nós à mesma cota e faço o seguinte. Vou então usar esta opção. Teria que modificar os dados gerais de cálculo. Eu não vou fazer, isto agora dependeria da situação que pretendessem definir. Eu vou aceitar os dados que estão aqui por defeito e passamos então a ter os nossos arranques da estrutura. Eu vou fazer a mesma situação, só que neste caso eu irei definir mais um grupo, será o grupo onde o muro irá terminar e os pilares de betão armado irão arrancar à cota de 2 metros. Bom, neste caso, vou para a entrada de pilares, vou criar um novo grupo independente à altura de 2 metros, não vou definir cargas, sobrecarga de revestimentos e paredes e faço aceitar. E passo para a entrada de vigas. Aliás, antes de passar para a entrada de vigas, vou transformar estes arranques todos como arranques de pilares de 30 por 30.
Este vou deixá-los como ranks. Estes daqui, onde teríamos o muro, vou transformá-los em pilar de betão armado. Passamos agora para a entrada de vigas. Vou visualizar o 3D desta obra. Neste momento temos a estrutura a arrancar-se sobre os arranques, que serão necessários para depois poder considerar sapatas. Claro que se houvesse necessidade nesta obra também considerarmos aqui pelintos, seria trabalharmos exatamente da mesma forma como o primeiro exemplo, criar um piso abaixo, definir a altura entre os pisos que pretendemos e depois considerar os elementos de betão armado. Mas neste caso temos estes pilares que vão da cota 0 até à cota 2. No entanto, os pilares metálicos estão também a arrancar agora aqui na base do pilar. E o que pretendemos então será transformar esta estrutura na estrutura que tínhamos no CIP 3D, ou seja, com estes pilares a arrancar diretamente em cima destes tramos de pilares, que irei, antes de mais, introduzir o muro também para fechar esta introdução de elementos. Voltando aqui ao 3D, temos a definição dos restantes elementos. Bom, o que necessitamos de fazer agora será a colocação de nós que vão estar considerados no topo do muro. Bom, para isso, o que precisamos de fazer, neste caso, vai ser acrescentar novas ligações à estrutura 3D integrada. Vamos ao comando nova ligação, seleciono a que estrutura 3D integrada eu necessito ou pretendo introduzir as novas ligações e agora vou clicar no botão direito rato para mudar de grupo. Mudando de grupo, mudamos para o grupo do piso 1, seleciono o eixo, neste caso, dos 4 pilares que temos embebidos no muro e primo com o botão direito rato e adiciono as ligações. Neste momento temos a nossa estrutura 3D integrada com os 4 novos nós de vinculação exterior a uma cota distinta do que veio da estrutura do CIP 3D. Neste caso, unicamente o que necessito fazer será apagar estes nós de arranque antigos que temos da estrutura 3D integrada. Okay? Para isso, eu não consigo apagar estes nós diretamente na edição da estrutura 3D integrada. Eu necessito de voltar à estrutura inicial ou ao ambiente geral do CIP-CAD e agora vou eliminar estas ligações. Estas que são as ligações antigas. Voltando a editar a estrutura 3D integrada, o que me falta fazer neste caso será eliminar estes nós de vinculação interior destas barras. Elas já se encontram seccionadas pelos novos nós de vinculação exterior. O que necessito fazer agora será apenas eliminar os nós que estarão a mais. Gravando, encerrando esta janela e visualizando o 3D, podemos ver a estrutura já inserida e finalmente com os nós de vinculação exterior da estrutura 3D integrada a cotas distintas, ou seja, esta importação não pode ser feita de forma direta, mas é sempre possível considerar estes elementos ou esta introdução de dados de uma forma indireta, fazendo estes pequenos passos que nos permitem depois, no final, calcular esta estrutura integrada de forma completa. Volto a abrir o CIP 3D.
falamos então aqui de um novo exemplo. Neste caso nós vamos falar sobre tirantes. Até a versão 2024, neste caso o patch 2024D, o CIPCAD calculava estruturas apenas com análise linear, ou seja, todos os elementos tinham um comportamento exclusivamente linear. A partir dessa versão, implementaram-se aqui a possibilidade de podermos calcular com elementos com comportamentos não lineares, ou seja, fazendo análises não lineares. Um desses elementos implementados foram barras que trabalham só a atração, ou neste caso, que iremos ter neste exemplo, tirantes. Neste caso, o programa vai permitir a opção de efetuar uma análise não linear quando tiverem sido definidas combinações não lineares e tiverem sido introduzidos no modelo elementos com comportamento não linear, que será o caso dos tirantes que irei introduzir aqui neste exemplo. Vai ser possível efetuar ou é possível efetuar uma análise não linear sem termos definido previamente as combinações. Neste caso, o programa vai determinar automaticamente as combinações que devem ser calculadas a partir dos resultados do cálculo linear, ou seja, ao fazermos então o cálculo linear, o programa automaticamente vai poder definir essas combinações não lineares. Posteriormente, depois a verificação das barras vai ser realizada com os resultados lineares e não lineares, e o programa irá combinar os resultados de ambos os resultados lineares e não lineares, de acordo com o tipo de combinação que se aplica a cada elemento. Antes de mais, eu vou calcular esta obra na situação que temos por defeito, ou seja, que temos aqui introduzida inicialmente. Temos uma estrutura com um pavilhão, com uma consola aqui, sensivelmente 5 metros, com alguma carga. Iríamos então calcular esta estrutura, tensões e deformações, um cálculo normal como feito até aqui, e vamos aceitar este dimensionamento. No cálculo verificar elementos, nós podemos ver que elementos é que estão a cumprir e que elementos é que não estão a cumprir. Neste caso temos elementos que não estão a cumprir e vamos analisar a deformação desta consola, ou seja, em cálculo, deformada isovalores, podemos visualizar que, e olhando só mais aqui para a parte da consola mesmo, se estivéssemos aqui a verificar deslocamentos, estas ações aqui com a sobrecarga, tínhamos então valores relativamente elevados para aqui na consola. O que iremos fazer neste exemplo será ligar tirantes nestas uniões da consola e unir esses tirantes aqui ao topo da estrutura. De certa forma, para fazer aqui quase uma caixa para ou seja, que impedirá que esta consola se deforme tanto como está a acontecer até agora. Bom, para isso, vamos então introduzir os tirantes. Barra nova, e vou introduzir uma barra nova, que neste caso vou defini-la como um varão maciço, redondo, vamos supor de 20, e o comportamento deste elemento já será só a tração, ou seja, só vai resistir a tração e não vai sofrer compressões. Neste caso, poderíamos também definir valor de tensão de pré-esforço nesta barra. Não será o caso, eu vou colocar mesmo só apenas como uma barra só a tração. Vou fazer aceitar e agora irei introduzir
esta barra, como introduzo qualquer outra barra no programa. Vamos então unir estes elementos e podem ver automaticamente que o programa, assim como faz para os tirantes pertencentes aqui ao contraventamento de Santo André, que coloca uma articulação automaticamente. Bom, a nossa estrutura ficará então agora com este aspecto que podemos ver aqui. E vamos calcular esta estrutura neste momento, com estes elementos já considerados. Neste caso, eu vou aqui calcular tensões e deformações novamente, mas surge agora mais duas análises a realizar, ou duas possibilidades de análise a realizar, pelo facto de ter introduzido estes elementos de tirante, ou barras com comportamento só a tração. E neste caso vamos querer fazer a análise linear de tensão de formação e a análise não linear de tensão de formação, e o programa vai então gerar automaticamente as combinações não lineares após a análise linear. De resto, vou deixar estas opções que estão aqui por defeito e vou fazer aceitar. O que vai acontecer é que, para o programa poder analisar ou poder realizar estas análises, ele vai utilizar ou vai calcular com o OpenSys, que será o motor de cálculo que permite fazer estas análises não lineares. Voltássemos então aqui a cálculo, verificar elementos, poderíamos ver se a nível de verificação houve alguma alteração, e sim, os elementos agora passam a cumprir. Claro que temos os tirantes a ajudar esta consola a não fletir tanto, então aqui um perfil que estaria, salvo erro, a 300 e tal por cento, ou 200 e tal por cento, passou então a estar a 60%, e se fôssemos a visualizar a deformada, podemos então ver que os valores reduziram-se muito, como seria expectável. E poderemos depois visualizar isto para cada uma das combinações. Podemos também, neste caso, visualizar para as combinações não lineares. Comportamento da estrutura para as combinações não lineares. Se fosse consultar os esforços, nós poderemos ver que estas barras que se encontram só a tração, efetivamente só têm axial que tracionam estas barras. Ou seja, não vão ter um axial que provoque compressão nessas barras, porque esse tipo de situação acaba por ser eliminada no cálculo não linear. Neste caso, para esforços, poderíamos depois, porventura, visualizar todas as ações que temos aqui, que o valor que nós vamos ter de axial irá ser sempre de tração para estes tirantes. Neste caso, temos aqui a envolvente. Esta opção de cálculo é bastante útil para quando temos situações em que queremos considerar barras só tracionadas, sejam elas tirantes puros, como tínhamos aqui definido para este caso desta consola, como qualquer outra situação. Por exemplo, nós sabemos que existem limitações nestas barras que podemos definir no programa, neste caso com a opção de tirante. Essas mesmas limitações encontram-se explicadas neste pequeno texto que se encontra aqui, ou seja, tem a ver com
o facto de a estrutura, apesar de que agora nestas novas versões do programa se permite alguma tolerância na geometria do quadrado ou retângulo pertencente às cruzes de Santo André, se temos uma situação mais complexa, ou seja, um polígono, um elemento triangular, ou um trapézio, ou algo do género, com uma configuração de tirantes completamente distintas destas, este cálculo de diagonais não seria possível de se fazer com esta opção que está aqui, e teríamos sempre que ir ao genérico e definir então barras com comportamentos só à tração. E neste caso poderíamos definir então os nossos contraventamentos com a geometria que pretendêssemos, sem termos estas limitações destes métodos simplificados, porque efetivamente já estávamos a fazer um cálculo não linear, e aí essas limitações já não se aplicariam. Abrindo outra obra e falando sobre outro assunto. Tenho aqui um pequeno exemplo de uma estrutura com vigas em treliça. Irei falar, neste caso, agora sobre a encurvadura. Também a partir da versão 2024D foi possível, ou passou a ser possível, realizar uma análise de encurvadura linear nas estruturas. Ou seja, esta análise permite determinar quais são os fatores de carga crítica e as deformações por encurvadura da estrutura para cada combinação, através da resolução de um problema de valores próprios. O que o programa faz, da mesma forma como acontecia, de certa forma, para os tirantes, o programa realiza primeiro uma análise estática das combinações definidas, e o resultado desta análise é que permite determinar, para cada combinação, tanto os esforços axiais de compressão de cada barra, como o comportamento dos elementos não lineares. Neste caso, uma vez que terminada a análise em curvadura, pode-se realizar uma análise de participação para determinar a influência de um modo de encurvadura sobre as barras da estrutura, e assim atribuir-se uma percentagem de participação de 100% à barra que absorve a maior energia de deformação. Nesse modo. E para as restantes barras, calcular-se o coeficiente entre a sua energia de deformação e da barra anteriormente mencionada. Ou seja, de certa forma, poderemos, dentro do programa, fazer uma análise de encurvadura linear, utilizando também o motor de cálculo do OpenSys, para podermos calcular quais são os coeficientes de encurvadura que uma ou múltiplas barras têm mediante o seu comportamento a nível de encurvadura real. Ou seja, para este exemplo eu tenho uma situação aqui muito simples, em que foram introduzidas barras como constituintes de uma viga treliçada. Neste caso, e visualizando aqui o 3D, podemos visualizar o tipo de estrutura é que foi introduzida aqui. Esta estrutura tem uma estrutura de 5 metros por 20 metros de vão. Quando nós introduzimos as barras dentro do CIP 3D, a encurvadura que as barras têm, por defeito, é sempre de 1. Okay? Ou seja, neste caso, estamos a dizer que para o plano XY, que é sempre o plano de menor inércia da peça, é 1, e no plano XD, que é no plano de maior inércia da viga, o comprimento de encurvadura, ou neste caso o beta, é 1. Okay? Ora bem, vamos supor que o que eu tinha em obra era unicamente esta estrutura que está aqui. Não seria expectável que os resultados finais desta obra fossem os corretos se os coeficientes de encurvadura que eu tenho definido principalmente para esta zona de cima, porque esta barra irá ser tracionada, esta barra vai ser comprimida. Logo aqui a encurvadura não se aplica, a encurvadura aplicaria-se aqui.
Mas não seria expectável que os coeficientes, principalmente os coeficientes em x e y, fossem 1 para cada barra. Porque se eu tenho um vão de 20 metros, aqui, é normal que este perfil possa, de certa forma, fletir lateralmente. Ou tenha a liberdade de fletir lateralmente. E isso é muito diferente do que, e isso iria atribuir um beta muito diferente para xy do que o valor de 1 que nós temos aqui. Ou seja, se eu calculasse esta estrutura com esta opção que está aqui por defeito, ou seja, 1 em todas as barras, vamos ver que tipo de verificação é que nós tínhamos e que resultados nós obteríamos. Tenho a estrutura calculada, fosse a cálculo, verificar elementos, tenho a estrutura a cumprir. Okay? População de resistência de 60, 85, 91, etc. O que eu irei fazer agora vai ser calcular ou fazer uma análise em curvadura desta estrutura. Para isso, vou aqui à análise em curvadura. E na análise em curvadura tenho aqui, para já, duas opções. Grupos de análise e combinações. Grupos de análise permitiria-me criar um grupo em que, reparem que neste caso só aparece uma hipótese, porque eu apenas tenho uma etiqueta, mas poderia definir um grupo de análise em que, e como podemos ver nestas opções que temos aqui em baixo, eu poderia definir 2 ou 3 ou 4 grupos de análise distintos em que, de certa forma, eu estaria a dizer ao programa que só quero analisar os coeficientes de curvadura para um determinado grupo, ou o coeficiente de curvadura para outro determinado grupo, ou para vários grupos, ou seja, poder ligar e desligar na análise da encurvadura uma série de elementos. Por exemplo, poderia estar a querer verificar a análise encurvadura das vigas entreliça, mas não verificar nos pilares, manter nos pilares a opção que tenho do coeficiente de encurvadura, mas optar pelos coeficientes de encurvadura calculados pela análise encurvadura, ou então, neste caso, se não definir grupos de análise, ao fim e ao cabo, o que vou fazer vai ser calcular toda a estrutura e poder visualizar em toda a estrutura os coeficientes de encurvadura que o programa propõe e, neste caso, atribui aos perfis. Depois, por fim, ou na outra opção, temos as combinações. E nas combinações, temos aqui combinações já criadas, mas vamos supor que eu vou aqui eliminar estas combinações e poderíamos, nesta opção, criar manualmente combinações não lineares, ou seja, combinações para a encurvadura de forma manual, ou poderia importar ou gerar combinações para diferentes situações de projeto, por exemplo, para resistência, para deslocamentos, para fendição sobre cargas de longa duração, e ao fazer aceitar o programa vai criar automaticamente essas combinações, ou então, e voltando a apagar estas combinações, tem a última possibilidade, que é gerar as combinações a partir dos resultados do cálculo linear, ou seja, já fiz o cálculo linear e agora posso gerar essas combinações. Neste caso, temos aqui duas opções que eu vou deixar aqui por defeito, isto depois são opções que podem ser tomadas pelos utilizadores, que é qual a percentagem em relação ao máximo esforço axial de compressão que poderemos considerar para a criação da combinação e qual o valor mínimo de esforço axial de compressão que está a ser exercido para que seja considerado também nessa combinação. E neste caso eu vou aceitar, vou deixar aqui os 90 e os 2 kN e faço aceitar e o programa gera 3 combinações para a análise de encurvadura. E eu vou aceitar. Por fim, antes de fazer o cálculo da análise de encurvadura, o que eu vou fazer neste caso vai ser para as barras, eu vou à encurvadura e vou-me certificar que quero considerar na análise de encurvadura todas estas barras e que o programa tenha a permissão de atualizar os coeficientes de encurvadura no plano XY e no plano XD. Ok? E pronto, a partir daqui vou à análise de encurvadura e vou calcular. Na janela de análise de encurvadura,
podemos definir o número de modos de encurvadura a serem calculados e filtrá-los também pelos valores próprios máximos. É possível definir também o número de tramos de discretização das barras, neste caso, o valor por defeito está 10, ou definir um comprimento máximo de tramo para a discretização da barra, e também pode ser indicada a percentagem mínima do axial de compressão, abaixo do qual a barra não será envolvida na análise de encurvadura. E depois, a partir daqui, o programa vai calcular automaticamente os coeficientes de encurvadura para cada barra, e a atribuição desses coeficientes pode ser feito logo automaticamente após a análise de encurvadura, ou depois através da opção atribuir coeficientes de encurvadura que existe no comando de análise de encurvadura. Bom, neste caso eu vou deixar então esta opção que está por defeito, vou deixar o programa atualizar os coeficientes de encurvadura e verificar as barras, e vou considerar a dimensão finita dos nós, como tinha feito até aqui, e isto já existia também no cálculo linear. Tem a ver mais com, e o programa dá aqui um aviso, tem a ver aqui com os comprimentos elásticos das barras. Ora bem, eu vou aqui permitir aceitar. O programa vai utilizar o OpenSys para fazer as iterações e, após o dimensionamento, dá-nos um relatório com os coeficientes de encurvadura que não foram atualizados. Ou seja, tem uma percentagem de participação inferior a 20% para todos os modos calculados. Estes não foram alterados. Eu vou fechar. E o que eu vou fazer agora, vou voltar ao comando de barra encurvadura e vou visualizar o que é que tenho aqui a nível de encurvadura. Nós podemos ver que aqui o coeficiente de encurvadura calculado passou de 1 para 4.7, 4.57, 4.03, 3.8, 3.8, etc. Ou seja, o programa analisou o comportamento desta estrutura e calculou os coeficientes de encurvadura com um valor distinto do que nós tínhamos até aqui, tanto para estas barras como para estas barras que temos aqui. Ora, se fôssemos a análise de encurvadura, nós podemos visualizar os modos de encurvadura que foram então considerados. Neste caso, e colocando aqui o visto em deformada, temos então aqui o primeiro modo. Lá está, como tinha referido anteriormente, a flexão lateral da própria treliça. E depois outras iterações. Para outras combinações, teríamos também os modos respectivos. Análise de sensibilidade de participação. Tínhamos aqui a visualização de qual é a barra que foi considerada a 100% para um determinado modo, como tinha sido referido anteriormente. E só valores de encurvadura da janela ativa. Poderíamos, como nós podemos visualizar os isovalores para a deformada da estrutura, visualizar novamente estas encurvaduras ou estes deslocamentos para cada um destes modos, mas na janela de isovalores. Neste caso, após terem sido alterados os coeficientes de encurvadura, eu vou passar agora a verificar a barra. E nós podemos ver que, neste momento, todos estes tramos que estavam a cumprir passaram a não cumprir. Ou seja, se fôssemos visualizar este tramo que está aqui, só a partir deste IP300 é que
passaríamos, teoricamente, a cumprir ou a cumprir todas as verificações sobre este perfil. Uma diferença bastante considerável ao que nós tínhamos inicialmente. O mesmo acontece aqui para os pilares. Ou seja, a estrutura, para todos os efeitos, estará ou permite alguma deformação ou não está muito bem travada e a nível de encurvadura talvez não seja ou não esteja aqui definida a situação mais correta. Bom, neste caso eu vou abrir uma obra ligeiramente diferente. A mesma obra, mas com a consideração de mais elementos que travem esta estrutura. Aqui foi considerada uma estrutura agora, ou a mesma estrutura com mais um pilar aqui de topo e uma viga treliça a travar, ou a meio, estes vãos da estrutura e destas vigas treliçadas. O que eu vou fazer aqui vai ser a mesma coisa, ou seja, eu vou, primeiro de tudo, calcular esta estrutura. Vou certificar-me que aqui a nível de encurvadura, e reparem que eu mantenho a mesma situação inicial para esta obra, neste caso, que me permite atualizar os coeficientes de encurvadura. E neste caso, o que eu vou fazer agora vai ser gerar as combinações novamente. Elas já estariam aqui, mas estou a fazer o exemplo completo. Temos aqui, aceitar. E vou fazer novamente e calcular a análise de encurvadura, mantendo os mesmos pressupostos. Fecho a janela do relatório e volto novamente aqui à encurvadura. Visualizar quais são os valores que nós temos. E o valor que eu tenho aqui já desceu dos 3 ponto qualquer coisa que nós tínhamos no outro modelo para 2.99, praticamente 3. E aqui a mesma coisa, temos os valores de encurvadura um pouco mais reduzidos. Porquê? Porque temos neste momento a estrutura um pouco mais travada. Se nós visualizássemos aqui também, uma vez mais, ou fizéssemos a verificação dos elementos, podemos ver que estes perfis continuam a não cumprir, mas o perfil necessário para que cumpram todas as verificações já não será o IPE 300, mas sim um IPE 240. Se for visualizar os pilares, a mesma situação, tínhamos aqui salvo erro, seria o IPE 500 e agora um IPE 330 seria suficiente para resistir aos esforços. Claro que, à medida que nós vamos travando mais a estrutura e na análise da estrutura, efetivamente, o comportamento que a estrutura tem ou a liberdade que a estrutura tem para se deformar não é tanta, os coeficientes de encurvadura associados a essa estrutura serão efetivamente menores, o que é mais favorável para o dimensionamento da estrutura em si. Neste caso, havia duas hipóteses, ou faríamos a alteração dos perfis, e de forma a que cumprir todas as verificações, e já agora da mesma forma como acontece para o CIPCAD, aqui podemos também verificar os estados limites últimos, ou seja, ter o relatório de cálculo e podermos verificar aqui o porquê da não verificação. Temos aqui o cálculo justificativo, e colocar ali mesmo só as verificações que não cumprem, e vemos ali que o axial de compressão é excessivo para os esforços axiais críticos em curvadura, e temos então aqui a relação, ou então, neste caso, eu poderia optar ainda por travar ainda mais a estrutura e ver o que é que aconteceria nesse caso. Ora bem, tenho aqui outro exemplo em que será a mesma estrutura, mas neste caso o que foi considerado aqui foi a consideração de tirantes, e como podem ver são tirantes com esta geometria que são
diferentes dos elementos de tirantes que temos por defeito no programa, com o cálculo de diagonais clássico do programa. Então, estas barras foram introduzidas como barras de comportamento só à tração. E neste caso, eu posso estar a definir um contraventamento com esta geometria, ou ao contrário, aqui foi apenas uma opção de introdução, mas com esta introdução de dados, eu acabo por tentar, ou estou a tentar travar ainda mais esta estrutura, principalmente à movimentação do pilar, que de certa forma irá ajudar também um pouco aqui a movimentação da parte de cima da viga. Então, neste caso, eu volto a calcular esta estrutura. Na análise em curvadura, em combinações, eu passaria por gerar as combinações, não foi necessário criar mais nenhuma, estas são as que já estavam por defeito, e agora aqui vou calcular a encurvadura da barra, ou fazer análise em curvadura. Aqui o programa faz mais iterações, e agora, se fosse verificar a encurvadura dos perfis, já temos um pouco ainda mais baixo, 2.99 para 2.22. Aqui também temos uma redução da encurvadura em XY. A estrutura automaticamente vai se comportar de forma diferente. Agora temos aqui outras deformadas para cada uma destes modos, já entrando em conta com os tirantes, com estes elementos que estão aqui introduzidos. E por fim, se fosse a cálculo verificar elementos, eu posso visualizar que tenho tudo a cumprir, ou seja, esta barra já cumpre, porque em nível de encurvadura, então já tenho uma situação muito mais favorável do que tinha. A única coisa que eu precisava de fazer aqui seria depois alterar a secção destas diagonais para que, pelo menos, elas passassem a cumprir, e aqui veríamos que com um 120, 120, 10, neste caso iria passar. Claro está que com os grupos de análise nós poderíamos ter dito ou selecionado e ter criado aqui no programa uma etiqueta, e a questão das etiquetas iríamos ver mais para a frente, em que eu não pretendesse que as diagonais fossem consideradas no cálculo da encurvadura. Nós podemos ver porque na união com estas vigas, esta barra sofre compressão, e ao sofrer compressão o programa automaticamente calcula um coeficiente de encurvadura associado à deformação que esta barra possa ter e aos valores de compressão que ela tem, e claro, aumentando os coeficientes de encurvadura do valor de 1 para 4.5 será o suficiente para que as verificações, neste caso para este perfil, e o mesmo acontece para estes, não cumprem. Claro está, porque efetivamente se esses efeitos de compressão aqui se aplicassem, nós poderíamos também definir aqui as treliças com uma configuração distinta, em vez de ser aqui, temos na diagonal noutra direção, ou, porventura, efetivamente fazer a alteração para uma secção ligeiramente superior, de forma a que o cálculo verifique. Neste caso, um 130, 130, teríamos ali esta situação que ainda não estará a passar, teria que ser o 139, e pronto, basicamente, sem calcular a obra novamente, claro que teríamos que calcular a obra novamente, temos então a situação final da obra a cumprir, com uma consideração muito, muito distinta do que acontecia, ou do que estava, ou que tínhamos na situação inicial, porque efetivamente, se nós não temos nada nesta
neste vão inteiro, que de certa forma meterá a encurvadura desta barra e depois formos carregar estas barras com alguma carga, e efetivamente um coeficiente de encurvadura de 1 para cada tramozinho de barra que está aqui no sentido de menor inércia não será a melhor situação a considerar, porque não irá, de certa forma, recriar a realidade de comportamento de formação, e neste caso de encurvadura, destas peças. Eu vou falar agora sobre outro assunto distinto. Eu vou abrir uma obra nova e vamos falar agora sobre o fogo. Tenho aqui uma estrutura de um pavilhão e neste caso, em obra, dados gerais, nós temos aqui as opções de resistência ao fogo. Esta opção primeiro estava a não considerar a situação de incêndio e temos agora aqui a possibilidade de pôr a verificação da resistência ao fogo ou calcular a temperatura crítica na situação de incêndio. Eu vou mostrar primeiro aqui a situação de calcular a temperatura crítica na situação de incêndio primeiro. Vou primeiro aceitar e vou calcular esta obra. Vou deixar esta opção que está aqui por defeito. Fecho o relatório de cálculo e aqui em cálculo vou verificar elementos. Olhando aqui para a janela de relatório de cálculo, esta janela que fica aqui no canto superior direito, já temos ali o cálculo do fator de forma considerada, o número de faces expostas, que estão 4, a temperatura crítica da peça. E aqui para os pilares, seja o E 360A, temos a temperatura crítica 737 graus e para EP 400, 350 graus. Para este perfil teríamos 350, 350, 1000, 146, etc. Permitindo sobre a barra, podemos ver todas as verificações para o perfil em causa e relativamente à resistência ao incêndio, qual é que é a aprovação de resistência que a barra está. A condicionante aqui não será o fogo, mas sim a resistência da peça em si. Relativamente ao dimensionamento do revestimento ignífugo, ou seja, voltando aos dados gerais e voltando à resistência ao fogo, vamos utilizar aqui outra opção, que será verificar a resistência ao fogo. Neste caso, nós indicaríamos qual o tempo, ou seja, o R15, R30, R60, R90, eu vou deixar o valor que está aqui perfeito, R30, qual o tipo de revestimento, neste caso, podemos ter placas, painéis de laje de rocha ou tinta intumescente. Eu vou deixar aqui tinta intumescente, neste caso eu vou descarregar, porque não está selecionado nenhum, eu vou descarregar um catálogo de fabricante. Eu vou aqui a esta opção e neste caso vou descarregar o catálogo da Promat. Para esse efeito, bastaria-nos clicar aqui em descarregar. Eu li aceitar, aqui a declaração responsável, e aceito. O catálogo foi descarregado corretamente. Termino e vou selecionar, neste caso, por exemplo, a Promat Paint SC4 e vou aceitar. Reparem que podemos ter descarregado múltiplos catálogos. Neste caso eu vou utilizar só um, este que está aqui, só único por defeito, e faço aceitar. E faço aceitar novamente. E neste caso voltamos a calcular a obra e voltamos a calcular as tensões e deformações da obra. Neste caso, eu volto a não querer calcular as ligações, eu tenho o visto em dimensionamento da espessura do revestimento ignífugo, novamente aqui ativado por defeito, agora sim será mais importante, e depois temos aqui a possibilidade de calcular a espessura necessária em cada barra, igualar a espessura em todas as barras, igualar a espessura das barras com a mesma secção, igualar a espessura das barras pertencentes ao mesmo grupo.
Eu vou deixar aqui calcular a espessura necessária em cada barra. Podemos também logo ter esta situação. E estes são valores também aqui que nós podemos, de certa forma, manipular ou considerar no dimensionamento. Temperatura crítica mínima, a espessura mínima de revestimento, a espessura máxima de revestimento que eu quiser considerar, depois o programa logo irá dizer se é suficiente ou não, incremento da espessura ao dimensionar qual é que são os valores de incremento, se é milímetro a milímetro ou meio milímetro, isso podem escolher aqui qualquer uma outra opção. Eu vou deixar esta opção que está aqui por defeito, vou calcular a espessura necessária para cada barra e vou fazer aceitar. Pronto, a partir daqui voltamos novamente ao mesmo comando, verificar elementos, passando o cursor por cima, temos ali o relatório no canto superior direito, já com o revestimento de proteção para o Matte Paint, SC4 e a espessura mínima necessária, e a espessura está a ser considerada. Em barras, ou em barra, existem aqui uns comandos novos que permitem então criar ou editar aqui algumas considerações. Na resistência ao fogo, revestimento de proteção, eu poderia, para determinadas barras, ou para, neste caso, seleciono estas barras, porque estas barras estão agrupadas entre si, mas para as barras que eu estiver a selecionar, poder utilizar uma configuração introduzida nos dados gerais de obra, que é o R30, ou, neste caso, considerar para estas duas barras uma resistência ao fogo de valor distinto, ou não considerar a resistência ao fogo. E o revestimento que eu quiser definir, poder ter uma tinta intumescente, ou aqui seria placas de cartão gesso, de forma distinta do que acontece restantes partes da estrutura. O mesmo poderia, ou neste caso poderia também, outro comando que poderia utilizar, será as faces expostas. Neste caso, a face exposta, no caso de elementos que têm treliça, que têm cartela, nós temos a possibilidade de definir toda ou manualmente definir aqui qual é o número de faces expostas que temos neste perfil e qual o fator de forma que queremos considerar. Isto permite, de certa forma, ao considerarmos que existem menos faces expostas ao fogo, reduzir, teoricamente, a necessidade da espessura, ou reduzir a espessura necessária da tinta intumescente que vamos ter nessa própria barra. No caso, por exemplo, de selecionarmos um pilar, que são aqui uns elementos que não temos a cartela, um bocadinho diferente, temos aqui a possibilidade de definir já quais são as faces que estão expostas ao fogo e que estão protegidas ao fogo. E também da mesma forma, número de faces expostas e o fator de forma que tiver a ser considerado. Esta será uma opção bastante útil porque me permite ter um controle muito maior sobre o cálculo da resistência ao fogo e da quantidade de materiais a ser considerada. Espessura de revestimento será, uma vez mais, eu manualmente editar e alterar a espessura de revestimento que foi calculada na estrutura. E, por fim, grupos serão grupos que eu posso criar. Uma vez mais, estes grupos estarão associados às etiquetas que estão criadas e, uma vez mais, iremos ver a questão das etiquetas no final, em que eu posso criar grupos distintos de elementos. Pilares é um grupo, vigas será outro grupo, barras, outro tipo de barras seria outro grupo, em que eu poderia depois manipular ou definir diferentes critérios para cada grupo no cálculo da resistência ao fogo, de certa forma para organizar um pouco o material a atribuirmos, neste caso, tinta intumescente a cada uma das barras. É possível depois também tirarmos listagens do dimensionamento da resistência ao fogo, onde vão estar discriminados então as espessuras
calculadas para o revestimento ignífugo considerado, neste caso para a tinta intumescente. Premindo sobre a impressora, e vou deixar estas opções que estão aqui por defeito. Neste caso, seria necessário em resultados, barras, colocar o visto em revestimento ignífugo para podermos gerar esta listagem. E faço aceitar. E passando para o final da listagem, poderemos visualizar a parte do revestimento ignífugo. Vou falar agora sobre uma opção das cargas. Tenho aqui uma estrutura muito semelhante à anterior, em que eu permito fazer uma alteração a esta estrutura, que veio do gerador de pórticos, ou seja, o gerador de pórticos gerou as cargas de vento, segundo o Eurocódigo, e passou essas cargas de vento aqui para o modelo do CID 3D. Se nós visualizássemos as cargas superficiais, nós podemos ver que temos os vários panos de cargas superficiais que foram gerados para todas estas hipóteses de vento que temos na estrutura. O que acontece é que, neste caso, este pavilhão iria ter uma alteração, ou seja, ele não ia ser exatamente como está aqui, ele iria ser reduzido um pórtico em metade da estrutura que nós temos. Ora bem, neste caso, o que eu vou fazer vai ser uma adaptação desta estrutura para que sejam consideradas as alterações, ou neste caso a configuração que tínhamos na arquitetura, em que não tínhamos um pavilhão que tenha um desenvolvimento exatamente como está aqui e que o gerador de pórticos consegue, ou Port of Flame Generator consegue definir. Então, neste caso, eu vou primeiro começar por desagrupar o que estará agrupado e que não me permite, ou para que eu tenha a liberdade de poder fazer a alteração que eu pretendo. Neste exemplo, o que aconteceria é que este primeiro parte deste pórtico não existiria aqui. Ele passaria a existir deste lado. Bom, o que eu posso fazer neste caso vai ser mover ou copiar estes elementos que eu tenho aqui para este lado daqui. Eu vou, por exemplo, copiar. Não vou querer copiar panos, por isso vou desligar a visualização dos panos. Vou visualizar que está a ser selecionado, é o que eu pretendo, e vou copiar estas barras daqui para aqui. Vou copiar também esta barra daqui para aqui. Vou copiar também este pilar daqui para aqui. E agora vou apagar o que não existe na realidade, que será este nó, este nó, este nó, este nó, este nó e esta barra que está aqui. Ou seja, o pavilhão iria ter uma configuração deste género em que também teria um outro perfil agora aqui. A estrutura passaria a estar com esta configuração agora. O que
que acontece neste caso é que os panos de carga que vieram do gerador de pórticos estarão fora da estrutura. Eu movi esta estrutura, fiz uma adaptação a esta estrutura e estes panos de carga, que eu posso visualizar aqui, basta então agora só considerar aqui a visualização dos pórticos, dos panos, e eu posso visualizar que eles estão aqui definidos. O que é que eu poderia fazer neste caso? Ora bem, o que eu vou ter que fazer vai ser a adaptação deste pano e deste pano para que eles sejam movidos para esta zona daqui. Neste caso, o que eu posso fazer aqui vai ser mover o pano e mover o pano para que estejam alinhados com este pórtico. O que vai acontecer a partir destas últimas versões de SIP 3D é que todas estas cargas superficiais que estão associadas ao pano vão ser ajustadas automaticamente para a nova dimensão do pano de cargas. Ou seja, se aqui em carga mover pano, eu for mover este pano, selecionando este nó e movendo para este ponto, e selecionando este e movendo para este ponto. O que acontece é que, e este já iremos ver de seguida, o que acontece é que se eu for a editar cargas superficiais, eu posso ver que a posição das cargas superficiais de vento já está associado à nova posição das cargas, do pano de cargas. O mesmo não acontece ainda com este pano. Antigamente, esta movimentação ou este mover do pano iria fazer com que todas as cargas superficiais ficassem fora do pano de cargas e surgia sempre um erro, um aviso, dizer que há cargas superficiais que estão fora dos panos de cargas. E neste caso seria necessário mover todas estas cargas superficiais para que elas se encontrassem novamente dentro do pano de carga, ou seja, seria necessário para uma determinada carga mover a carga superficial e selecionar da mesma forma como eu selecionei a carga naquele ponto, selecionar uma carga, dar 2 pontos, botão direito do rato e mover essa mesma carga. Esse caso seria um trabalho muito fastidioso. Bom, relativamente a este pano de cargas que temos aqui, o que eu vou fazer neste caso vai ser dividir o pano. E vou dividir este pano por aqui. E tenho o pano dividido em 2 panos. O que terei que fazer neste caso vai ser mover este pano para este lado daqui. Carga. Mover panos, seleciono todos os nós e movo o pano para esta nova posição. Se fosse visualizar as cargas, e neste caso as cargas superficiais, podemos ver que temos as cargas copiadas para a nova posição. Faltaria, e neste caso teria que ser manualmente, introduzir as cargas de vento que pudéssemos ter nesta zona daqui. E com estes comandos, com mover os panos, permite de certa forma fazer pequenas adaptações à estrutura sem perder em parte aquilo que eram as cargas de vento provenientes do gerador de pórticos, mas gostaria de deixar uma ressalva que será a manipulação que nós estamos a fazer aqui às cargas é meramente, ou seja, é uma manipulação geométrica do desenvolvimento do pano de cargas, mas no entanto é preciso terem atenção que
se as mudanças que tivessem no pavilhão ou que tivessem a prever no pavilhão e estas adaptações que estão a fazer aos panos de cargas, o programa vai adaptar as cargas superficiais geometricamente ao pano de cargas, ou seja, não é um recálculo da situação do vento e dos valores das cargas de vento que passaríamos a ter para as novas condições do pavilhão. Ou seja, se estamos a falar de alterações muito drásticas no pavilhão, e neste caso no pano de cargas, convém sempre, assim como qualquer outra situação, de rever efetivamente se as cargas que estão consideradas no modelo as áreas definidas para essas próprias cargas superficiais, se continuam a ser as corretas para o que pretendem estudar. Okay? Essa situação terá que ser feita pelo utilizador. De qualquer forma, mostrou-se aqui como fazer a adaptação dos panos de cargas e como fazer a edição e como considerar esses mesmos panos de cargas em posições distintas e visualizarmos que as cargas superficiais acabam então por se adaptar a estas novas geometrias que temos nos panos de cargas. Vamos falar agora sobre etiquetas. Tenho aqui uma outra estrutura, neste caso será uma estrutura com umas vigas a servirem de suporte para um pavimento de vários panos de laje, visualizando aqui a estrutura 3D, podemos ver então que temos aqui muitas barras definidas, e neste caso poderá ser útil nós podermos etiquetar, neste caso, diversos elementos com diferentes referências para que eu possa visualizá-los ou não visualizá-los ou bloqueá-los de forma independente para que eu possa fazer a introdução da estrutura de uma forma mais facilitada. Por exemplo, neste caso nós temos esta estrutura que está definida apenas com uma etiqueta, com uma referência que está aqui por defeito, pilares, em que a cor está a preto, esta é a layer ativa. A cor pode ser modificada aqui, mas eu vou deixar aqui a preto para já. A opção que temos a seguir na etiqueta será podermos visualizar, em vez de ser só uma linha, enfim, ao cabo quase um modelo analítico, digamos assim, ou barra, podermos trabalhar com a secção real das barras, podemos trabalhar dessa forma no CIP 3D também, caso preferirem, e podermos ligar e desligar a visualização desta etiqueta e podermos bloquear ou não bloquear esta referência de etiqueta. Bloquear quer dizer que se eu fosse querer editar, eu não consigo editar agora estes elementos. Não consigo editar nenhum, só existe um. Neste caso eu vou criar aqui alguns tipos de etiquetas, ou seja, vigas, travessas, por exemplo, e vou criar uma nova diagonais. Bom, neste caso eu vou agora fazer a atribuição dos elementos que eu pretendo que sejam identificados como vigas. Reparem que neste momento, ou seja, para todos os efeitos, todas estas referências estarão com uma referência ativada, que é a referência de pilar. Neste caso, nós vamos então aqui ao comando de atribuir elementos a etiquetas, digo que só quero atribuir barras e vou selecionar o que eu quero considerar como viga ou etiquetar como viga nesta estrutura. Serão estas vigas perimetrais mais estas vigas interiores que eu tenho aqui na estrutura. Botão direito ao rato e, como posso ver, ela está atribuída por defeito a pilares. O que eu vou querer fazer é quero substituir isto para vigas e aceito. Ou seja, se eu for aqui à vista, eu posso ver que já consigo desligar
a visualização desta etiqueta, desta referência. Vou fazer o mesmo agora para as travessas. Para ser mais fácil apanhar as travessas, o que eu vou fazer agora será desligar, porque se eu desligar aqui os pilares, o que acontece é que também desliga as travessas, porque ao fim e ao cabo elas também estão no momento ainda atribuídas a pilares. O que eu vou desligar é as vigas, mas seja mais fácil agora para poder fazer a atribuição, e vou colocar esta vista por cima. E agora vou a comando de seleção e vou selecionar as travessas. E vou substituir. Reparem que eu poderia atribuir, nós podemos ter uma etiqueta ou duas etiquetas para o mesmo elemento. Não há problema. Pode ser útil por vezes querer, por exemplo, ter uma etiqueta só que me desligue vigas, mas ter outra com vigas e pilares, se eu quiser ter os pilares ou não. Podemos definir isto com várias combinações. Eu vou substituir para travessas e vou aceitar. Ou seja, voltando a ativar aqui as vigas, temos agora a possibilidade de desligar as travessas. Isto seria útil, porquê? Porque, por exemplo, vamos supor que eu pretendia considerar tirantes a travar os pisos. Então, neste caso, o que eu vou fazer, para me simplificar a introdução de dados, porque às vezes podemos ter aqui muitas barras, eu vou desligar, por exemplo, a visualização das travessas agora neste momento. E, neste caso, para a barra nova, eu vou considerar, poderia ser este elemento estrutural, como eu vou fazer aqui cruzes com quadrados, pode ser aqui o cálculo simplificado do programa, e iria introduzir esta estrutura. Agora, eu poderia introduzir isto e depois selecionar e definir uma etiqueta nova, ou então defino logo que a layer ativa, neste caso referência ativa, é as diagonais. Então, automaticamente, estas diagonais que eu estou a introduzir aqui vão ficar automaticamente aqui na etiqueta de diagonais. Ou seja, se voltando aqui para a etiqueta inicial, se eu vou ligar aqui as travessas, eu agora consigo desligar a diagonal. Para além da versatilidade que isto me permite definir aqui e ter os elementos destacados ou não, bloqueados ou não, porque se eu fosse agora querer editar e na edição eu não queria que ele me editasse as travessas, porque quisesse só andar a editar as diagonais e a editar os perfis, eu posso, porque eu bloqueei as travessas. Porque por vezes se eu estou a trabalhar e quero trabalhar com muitas barras, eu quero capturar uma e eu estou sempre a capturar outras barras distintas e isso não se torna nada útil. Então, assim, consigo ter uma facilidade muito maior na seleção de elementos, bem como não ter interferência dos elementos já introduzidos na introdução de novos. Para além destas vantagens, as etiquetas depois permitem ter outro tipo também de considerações nos desenhos. Ou seja, eu poderia nos desenhos definir, e vamos pôr aqui uma vista 3D, por exemplo, real. Posso colocar aqui tipo de perfil, mas poderia estar a criar isto com outras definições. Por exemplo, na visibilidade de layers, eu poderia dizer que quero desenhar isto sem as diagonais e criar um desenho sem as diagonais. E neste caso criar outro desenho, ou noutro desenho, e neste caso criando aqui, vamos cá ver. Temos aqui o desenho sem as diagonais, mas poderia também, isto até poderia servir de piso, né? Ou seja, se eu vou editar aqui a visualização e colocá-la por cima, aqui, podia ser uma planta vista por cima da estrutura e depois poderia criar um outro desenho onde só tinha as diagonais ou seja, numa situação em que eu quiser simplificar o desenho e não ter muitos elementos sobrepostos uns por cima dos outros a nível de representação, que depois irá dificultar a leitura e assim conseguimos
ir filtrando o que vai estar, ou que estará a ser representado em desenhos, para que, e no caso de não existir ou não ter retirado nenhuma das layers das etiquetas, não termos demasiados elementos que depois podem tornar pesada as vistas. Portanto, tudo bem que está um desenho aqui simplificado, mas eu poderia não querer ter este desenho assim, desta forma, por exemplo, no caso de que este tirante ou estes tirantes estivessem a trabalhar por baixo destes perfis, então eu poderia tirar estes desenhos em separado, indicar que a cota deste tirante é uma valor diferente, e assim não tinha uma representação do tirante como está aqui a passar por cima do perfil aqui. Portanto, seria uma opção. Tirar estes desenhos em separado, de forma a simplificar a leitura. Bom, e nestes casos temos estas etiquetas que nos permitem fazer estas atribuições e seleções e, de certa forma, filtrar elementos, retirar o que não é necessário a nível de seleção ou de visualização, de certa forma, para simplificar a introdução de dados. Assim, dou por encerrado este webinar, agradeço a vossa participação e até uma próxima.